Estrutura organizacional da pastoral familiar a nível paroquial. Inspirada nos documentos da Igreja, especialmente na exortação apostólica Amoris Laetitia, Familiares Consórcio e documento da 42ª Assembleia da CNBB, Comissão Nacional da Pastoral Familiar, na página 278, organiza-se a pastoral em três setores fundamentais: setor pré-matrimonial, pós-matrimonial, setor de casos especiais. Ainda este documento fala, né, que existe e destaca o núcleo de decisão, apoiados pelo núcleo de formação e espiritualidade, que é responsável pela sustentação formativa, espiritual e operacional de toda a estrutura paroquial. Isso também consta no anexo, página 28 da 42ª Assembleia da CNBB, da Pastoral Familiar. O organograma paroquial, esse anexo, está aqui ao lado. Aqui podemos ver. Existe uma comissão diocesana, depois vem a formação, né, do núcleo a nível paroquial, que tem um casal coordenador e representante dos setores, né? Aqui está destacado como representante de paróquias, movimentos, serviços, instituto, mas nós sabemos que são todos os setores, porque não tem sentido ser um núcleo decisório onde todos do movimento participam. Ali é uma forma de falar e evidenciar que a pastoral familiar tem que ser transversal. Nós não podemos ser uma pastoral familiar voltada só para os nossos interesses. O interesse tem que estar voltado para todos os movimentos, serviços e institutos que existem na igreja. Também fala aqui do núcleo de formação. Bem aqui no meio, temos o núcleo de formação e espiritualidade. Fala de um casal secretário, secretaria. Fala de um casal financeiro, também é da secretaria. Setor pré, pós e setor casos especiais, formando aí o núcleo de decisão. Então, toda esta estrutura aqui é o núcleo de decisão paroquial, né? Então, nós temos aí, toda esta estrutura forma o núcleo paroquial. Então, o coordenador de setor pré, pós e casos especiais, junto com o núcleo de formação, aqui está para nós, nesse anexo, na página 278, desse documento para a pastoral familiar, vindo da CNBB, deixa bem claro a existência do núcleo. Agora eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Organograma. Então, organograma é a definição acadêmica, a definição o que é um organograma. O organograma é uma representação gráfica da estrutura de negócio ou organização, mostrando as hierarquias, cargos, funções e linhas de comunicação entre departamentos e colaboradores. Então, aqui nessas caixinhas existe uma formatação. Caixas ou retângulo representam cargos, função ou departamentos. Cada caixa contém o nome do cargo ou da pessoa responsável. Então, se aqui o pré-matrimonial está escrito com uma caixinha, se fosse sem caixinha, não significaria que teria equipe, gente, coordenador, mas tem a caixinha no organograma, significa que tem uma pessoa responsável. Então, aqui tem um coordenador, aqui tem um coordenador, né? Núcleo de formação está aqui, né? Espiritualidade e formação está aqui, tem que ter coordenador, né? E o núcleo decisório tem que ter pessoas ali. Então, estas caixinhas no organograma significam que tem que ter pessoas ali que coordenam aquelas atividades. Aqui nós temos aquele mesmo fluxo de organograma traduzido de uma forma melhor, porque várias dioceses no Brasil e arquidiocese usam essa estrutura que nos é cedido também pela CNBB, tá?
60, reunião de número 60 da Assembleia da CNBB, saiu esse documento. Então está aqui, quais são as dioceses que usam essa estrutura que nós usamos aqui? A Diocese de Fortaleza, Florianópolis, Arquidiocese de Campinas, São Luís, Arquidiocese de Divinópolis, Patos de Minas, Caratinga, é, de Picos, né, de Palmas, Francisco Beltrão. Então, são várias dioceses no Brasil que usam esta mesma estrutura que nós usamos aqui. Esta imagem, inclusive, é originada de materiais de formação de pastoral familiar da CNBB. Então, não tem o que discutir. Né? Então, nós estamos com uma estrutura toda ela formatada segundo os documentos da igreja. Tá? Agora, o importante é que esta formatação, esse organograma, traz para nós um sentimento de pertença. Né? Então, quando o núcleo de formação e espiritualidade, que tem a finalidade de formar pessoas, né, apropriadas, com capacidade para exercer a sua função como agente, né? Então, é uma definição do núcleo, que também está na página 268 a 278, lá do diretório. Né? Além da formação doutrinária e espiritual dos agentes, o núcleo de formação atua diretamente como suporte operacional de todos os setores da pastoral familiar, apoio da atividade de secretaria, intercessão, comunicação e infraestrutura. Então, isso é inerente, isso é óbvio, porque se nós pensarmos que todos os encontros que são sugeridos aqui no organograma, então nós temos encontro para jovens, encontro para noivos, encontro de recém-casado, encontro de pais de catequista, encontro de família, encontros de casais de nova união. Todos esses encontros sugerem que tem que ter secretaria, intercessão, infraestrutura, comunicação e ligação. Tem que ter alguém que vai fazer cartaz, tem que ter alguém que ora, que faz intercessão, tem que ter alguém, né, de infraestrutura que vai fazer cozinha, limpar banheiro, arrumar sala, tem que ter alguém de comunicação que vai fazer todo o marketing do encontro, convite e tudo mais, e também tem que ter um conteúdo da formação, é onde entra a equipe de ligação, que vai preparar as palestras, que vai preparar todo o conteúdo e conduzir a sala, e conduzir o ambiente, né, das formações. O núcleo de formação e espiritualidade tem essa missão de entregar à pastoral familiar agentes capacitados em secretaria, em intercessão, em infraestrutura, comunicação e ligação. É essa, então, a finalidade do núcleo de formação e espiritualidade. Quando, então, nós entregamos esses agentes com estas especialidades, colocamos eles no pré, no pós, nos casos especiais, para colocar em prática aquilo que a pastoral familiar nos pede a nível de CNBB. De outra forma, como é que o pré-matrimônio vai fazer os encontros? Se não tiver uma secretaria, se não tiver uma infraestrutura, se não tiver uma comunicação, uma intercessão, ou alguém que pregue, alguém que ensine. Então, como não ter pessoas dentro dos setores? Eu não entendo isso. Como não ter? A própria definição da CNBB, da Pastoral Familiar, a própria definição do IMAPAF, a própria definição da liderança nacional da Pastoral Familiar, exige essa estrutura com pessoas coordenando pré, pós, casos especiais e executando conforme a preparação e a formação de agentes capacitados pelo núcleo de formação e espiritualidade, que tem que gerar para a pastoral familiar agentes preparados, né, que vão atuar em cada setor. Então, eu acho que desta forma, mais aquele documento que eu apresentei a cada um de vocês, mostrando a sustentação e a referência de cada documento, acho que completa aí o nosso entendimento sobre esse assunto. No mais, agora podemos fazer uma partilha sobre o que nós acabamos de falar para compreendermos melhor.